Você está se sentindo muito seca? Tá com dificuldade até de ter relação? Além disso, arde, coça? Pode ser atrofia genital. Olá, eu sou o Dr. Diego de Marco do canal O Médico da Mulher, ginecologista e obstetra com mais de 12 anos de experiência na área e tô aqui para falar com você sobre a vaginite atrófica ou a atrofia genital. É isso mesmo. Em algumas situações, tá? Não é necessariamente com a idade, mas o mais comum é na menopausa. A mulher ela perde o estímulo do estrógeno, o principal hormônio feminino. Este hormônio, o estrogênio, ele tem a capacidade de aumentar a espessura da parede vaginal. E também ele vai fazer com que ela fique com uma secreção maior de glicogênio, que é o principal alimento dos lactobacilos que protegem a vagina. Então, quando a mulher tem bastante estrogênio, a vagina dela consegue se lubrificar naturalmente e ela tem os lactobacilos que protegem a vagina de eventuais outros micróbios, outras infecções. Quando acaba esse estrogênio, que pode ser na menopausa, pode ser por cirurgia de ovário e outras causas que eu vou comentar logo em seguida, acontece de ficar atrofiada a vagina. Como é que acontece? Começa a diminuir esse número de camadas de células que tem ali na vagina e ela acaba ficando sem o glicogênio natural, que é o alimento dos lactobacilos. Ele acaba reduzindo muito, diminui a população de lactobacilos e ele também começa a ter um aumento do pH da vagina. O pH da vagina ele é bem ácido, em torno de 4. Quando a mulher está na menopausa, ele fica ali 5 e pouco, 6. Então ele fica muito alcalino, favorecendo o surgimento de algumas outras infecções. Então, o que causa a vaginite atrófica? Muitas causas, mas todas elas estão ligadas à redução da produção do estrogênio. Principal é a menopausa, porque depois da menopausa os ovários diminuem muito o funcionamento deles e a mulher não tem mais o ciclo ovariano que vai causar com que ela tenha um aumento de estrogênio todos os meses. Então ela acaba ficando com pouco estrogênio e um dos sintomas principais é o ressecamento vaginal, a vaginite atrófica. Mas outras situações da vida também. Todas as vezes em que a mulher tiver uma perda da produção de estrogênio, por exemplo, fez uma cirurgia que precisou retirar os ovários, fez uma quimioterapia que acabou afetando o funcionamento dos ovários, teve uma menopausa precoce, uma falência ovariana precoce, ou então até situações transitórias, fisiológicas na vida da mulher. Por exemplo, quando ela está amamentando, no pós-parto, a produção de estrogênio diminui para aumentar a produção de progesterona e prolactina, então pode acontecer nesses casos uma atrofia que vai ser revertida assim que ela parar de aumentar e voltar ao status hormonal normal. Outra situação que pode causar uma alteração hormonal drástica é uma desordem hipotalâmica, uma doença lá do cérebro, onde a mulher começa a produção dos hormônios que vão comandar os hormônios do ovário. Se tiver um problema lá em cima, aí pode acontecer também de diminuir a produção de hormonal e não vai ser só desse hormônio, então vai ter vários outros sintomas do problema, vai ser bem mais grave. Também pode acontecer que doenças imunológicas, algumas doenças autoimunes podem causar essa dificuldade de lubrificação, que aí é outro motivo, não necessariamente hormonal. O cigarro também, ele atrofia, o cigarro ele mata vasos sanguíneos pequenos, então ele dificulta a irrigação de vários locais, pode dar problema de ereção nos homens e de lubrificação nas mulheres. E alguns remédios para tratamento de câncer, de mama principalmente, eles causam uma atrofia transitória do ovário, não necessariamente vai voltar quando parar de usar ele, pode ser que o ovário volte, mas enquanto estiver usando tamoxifena, anastrozol, por exemplo, essas medicações elas podem causar também esse tipo de sintoma. Mas antes de eu continuar, eu quero pedir para você deixar aqui o seu like, isso é gratuito, não te custa nada, gasta só a pontinha do dedo ali e você vai ajudar com que este vídeo circule mais pelo YouTube e atinja mais mulheres que podem estar passando por isso. Às vezes estão atrás de outros tratamentos achando que a ardência é por um motivo e na verdade é por atrofia. Também não esquece de compartilhar com as suas amigas, principalmente aquelas que estão na menopausa, período pós-parto, que podem estar passando por isso. E claro, né, te inscreve aqui no canal, eu posto vídeos novos todas terças e sábados e diariamente já tem
postado shorts aí também, vídeos curtos que podem tirar alguma dica rápida, tá certo? E quais são os sintomas? O que a mulher que tem a atrofia vaginal vai sentir? Principal, né, e universal, ela vai ter ressecamento, ela não vai conseguir lubrificar adequadamente, ela vai se sentir muito seca. E como a vagina ela é úmida, é tipo a nossa boca. Quando a gente está com a boca seca, fica aquela sensação estranha, não fica? É a mesma ideia. Quando a vagina fica seca, fica estranho, fica incomodando. E junto vai começar a ter os sintomas de quando está muito seca. Ela vai rachar muito mais fácil, então ela pode ter cortes, fissuras, pode ter eventualmente algum sangramento. Na relação sexual, se não lubrificar adequadamente, se não usar um lubrificante adequado, ela vai acabar tendo um sangramento, uma dor, né? Então vai dar dor na relação. Também é muito comum uma coceira, porque fica estranho, então começa a dar coceira ali embaixo. E também, junto com a coceira, costuma vir uma ardência. Então, algumas mulheres acham que a ardência é por candidíase, por exemplo, e na verdade é a atrofia. Então, se você começou a sentir a vagina queimando, ardendo, coçando, mas você também nota que ela está muito seca, fique ligada que pode ser uma atrofia genital. Tá certo? Como a vagina ela não vai estar com a produção normal ali de lactobacilos, né, de glicogênio que alimenta os lactobacilos que protegem ela, ela vai acabar estando mais suscetível a alguns corrimentos. Então é comum que surja um corrimento fino, mais líquido, que atrapalha um pouquinho, ele não serve para lubrificar, mas ele acaba ainda causando outros sintomas, né? E também pode acontecer mais facilmente que a Gardnerella desenvolva, que é aquela bactéria que deixa um corrimento com cheiro ruim, um cheiro assim meio ardido, um cheiro de peixe, sabe? A vaginose bacteriana. Inclusive eu tenho um vídeo sobre vaginose bacteriana aqui que você pode dar uma olhadinha, tá certo? Doutor, eu tô com tudo isso, como é que eu faço para ter certeza de que é a vaginite atrófica? Consulte o ginecologista, a gente olhando já consegue ver que tá faltando hormônio ali. E a gente pode, às vezes, lançar mão de alguns outros estudos, como avaliar o pH, se ele estiver muito alcalino, ou então a gente pode ver na ultrassom, porque os ovários eles ficam muito pequenininhos, quase sumidos, né? Mas, em geral, o exame físico para a gente é suficiente para fechar o diagnóstico. E a gente, tendo certeza do diagnóstico, já está no médico, ele já vai te dar o tratamento. Como que é o tratamento, né? Nas relações, vale a pena usar lubrificante, tá certo? Então, um lubrificante, um óleo de coco, já ajuda a ter as relações. Mas, via de regra, o médico vai dar uma terapia hormonal. A gente dá hormônios em forma de cremes ou comprimidos vaginais que vão fazer com que a vagina volte a ser como era antes, né, de faltar o estrogênio. A grande vantagem é que boa parte desses remédios ou nem absorvem, não vão para o sangue, ou vão numa quantidade muito pequena que acaba não interferindo em outros tratamentos, na amamentação, ou então em algum problema cardíaco. Isso não tem como acontecer com o tratamento hormonal local. Então, mesmo na menopausa, uma mulher que tem outras doenças que não pode fazer a terapia hormonal via oral ou via transdérmica, que é a normal da menopausa, ela vai poder sim usar o creme vaginal. Mas a terapia hormonal normal, que a gente dá sistêmica, via oral ou transdérmica, ela vai melhorar todos os outros sintomas da menopausa, incluindo o ressecamento vaginal. Entendido? Gostou do assunto? Conhece alguém que está passando por isso? Ou você mesmo está passando por isso? Me conta aqui nos comentários que eu vou ler e responder. Deixa aqui o seu like, compartilha com as amigas e se inscreve aqui no canal, tá certo? Até mais!